Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje eu trouxe o conteúdo pra gente trocar XP, o assunto pra gente compartilhar, trocar ideia hoje foi sobre o teste de atributo. Eu já tenho feito muita reflexão sobre isso, já mexi muito no estilo de jogo por causa disso, trocado ideia com muita gente boa e resolvi trazer aqui agora esse conteúdo na forma desse vídeo e óbvio que já fica o convite para você deixar nos comentários o que você acha disso. Mas antes de tudo nós vamos apresentar do que se trata o teste de atributo. Então é muito comum na mentalidade moderna dos Dungeons and Dragons mais recentes, o nosso gatilho normalmente vem diante de possibilidades, de conflitos, de qualquer coisa como, por exemplo, uma pesquisa numa biblioteca, ou personagens que queiram pular dentro d'água fugindo de um perigo, ou um personagem que está escalando um paredão buscando algo. É muito comum a gente pensar automaticamente num teste de atributo. Como que eu vou resolver esse conflito? Vou fazer um teste de atributo. Então, para a gente pegar o exemplo do personagem escalando, quero escalar um paredão buscando, sei lá, ovos de wyvern, como exemplo, como ele vai cair desse paredão ou não? Quando a gente vê ali um risco, é comum, eu trouxe aqui um recorte da ficha do Dungeons and Dragons quinta edição, a gente tem uma série de atributos, força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma, e a gente pensa em um desses atributos para fazer um teste. Nos sistemas que, somado ao atributo, a gente tem perícia, como é o caso da quinta edição, a gente faz um teste da perícia, mas que na verdade é um teste de atributo. Então eu trouxe já aqui o exemplo, eu ilustrei o Athletics, que é uma perícia muito comum para você testar a escalada, por exemplo, e um personagem que é proficiente em Athletics, né, no atletismo, e tem força, ele vai lançar um D20, somar esse mais 5 e vai testar a escalada. E é comum a gente ter esse tipo de pensamento automático. Eu vou testar essa escalada fazendo um teste de Athletics. É um gatilho muito comum na mentalidade mais moderna do Dungeons and Dragons. E esse tipo de julgamento, ele começou, o embrião dele veio lá na caixa básica, a caixa vermelha da série Beckme, do Frank Mentzer, que trazia uma série de perícias, como eu trouxe aqui na arte, né? Você treinar animais, treinar criaturas, e essas perícias eram arbitradas a partir de testes de atributo, que era o clássico Roll-Under, né? Você faz um teste tendo que tirar igual ou menor que o valor do atributo do personagem. E aquela estrutura depois passou a compor a série também do AD&D segunda edição. Então a gente não tinha no AD&D primeira edição, nos jogos dos anos 70, no D&D BX, não tinha o teste de atributo como opção de julgamento do livro formal. Isso começou a ser estruturado ali nas caixas Beckme, veio depois no AD&D segunda edição, compôs a Rule Cyclopedia, mas na terceira edição é que ela ganhou uma força muito grande. Por quê? Toda a mecânica da terceira edição passou a ser estruturada sobre o pilar de lance um D20 contra um alvo, né? Lance um D20, some um bônus e tire um valor igual ou superior a um alvo. Tudo na terceira edição do D&D passou a ser assim. Então você fazia para testes de perícia, para os salvaguardas, né, que eram testes de proteção naquela versão em português. Você passou a fazer nos ataques. Toda a estrutura do jogo passou a ter como mecânica central a ideia de lançar um D20 com um bônus e tirar um valor igual ou superior. Enquanto que na segunda edição você testava, por exemplo, as perícias de ladrão em porcentagem, o clérigo fazia isso conjuro em 2d6, mas na terceira edição tudo passou a ser nesse modelo de somar com bônus. Mas qual é o problema de quando você traz o jogo todo para cima de um teste de atributo, que é o foco do vídeo, né? O que eu tenho percebido sobre isso? Isso acelera o julgamento. É muito comum no Dungeons and Dragons quinta edição, ou na quarta ou na terceira, diante de um conflito como esse, um personagem que quer escalar um paredão, buscando, como eu comentei aqui, né, ovos de wyvern, a gente pensa automaticamente no risco na hora que ele está subindo. É um teste de atletismo e se falhar ele pode cair do paredão. Então isso normalmente acelera o julgamento. Você não dá espaço
para que tenha uma exploração narrativa, detalhamentos desse paredão, por exemplo. O jogador fala, como que é esse paredão? Ele tem trepadeiras nele, ele tem falhas, qual que é a altura? Como que é esse cenário em volta? Isso pode acontecer, tá? Eu não estou falando que você não possa explorar isso. É claro que pode, mas diante de qualquer conflito, eu quero subir um muro, escalar um muro, eu quero me esconder nesse beco, é muito comum o gatilho na mente do mestre do jogo e do próprio jogador de automaticamente linkar na perícia, você ser induzido a fazer um teste de atributo de forma muito rápida, e isso simplifica o jogo. E aí, em cima disso, eu trouxe essa ideia no vídeo para a gente trocar um pouco de XP sobre isso. Porque a pergunta que vem é, como arbitrar então se eu não tenho teste de atributo, né? Se eu estou usando um sistema que não trabalha com teste de atributo, seja um D&D antigo, um D&D clássico, seja um retroclone, seja um jogo moderno que não tem o teste de atributo dentro do pilar do jogo. Como que a gente faz para fazer esse julgamento? E a dica que eu tenho explorado e que eu tenho achado muito legal, que eu venho aqui compartilhar nesse vídeo, é que você enriqueça a sua narrativa. Então, porque conforme você vai explorando o jogo na narrativa, você vai extraindo possibilidades de fazer um julgamento. Então, de repente, numa cena como essa que eu trouxe como exemplo, de um personagem escalando um paredão atrás de ovos de Wyvern, pode ser que ali você pense na carga, de repente. Cara, que tipo de carga ele tá usando? Às vezes ele tá com uma mochila muito pesada, de armadura pesada, e o D&D clássico traz a regra de carga, por exemplo, com impacto sobre o movimento. Aí você pode pensar, olha, abaixo de 400 CN é uma carga leve, em 600 é média, 800 já é pesada, e 1600 é o máximo. Então será que o fato dele estar escalando, existe ali um risco dessa carga influenciar muito no peso dele e de repente você interpretar que se tiver de carga leve não tem risco, você está escalando, você consegue explorar esse cenário a partir das ideias do jogador, porque você de antemão já explorou a narrativa, ele prestou atenção nos buracos, nas fendas, nas trepadeiras, e você não passou esse julgamento por uma simplicidade de um lançamento do dado, mas você pegou a ideia dele e aí a carga passa a ser uma ameaça. Então se ele tiver, por exemplo, com carga leve, você pode pensar que pode ser um risco leve, existe uma chance em 6 da mochila cair ou dele mesmo cair. E na carga média uma chance maior, e de repente se ele tiver na carga pesada pode ser uma chance ainda maior, né? Eu coloquei como exemplo 3 em 6, mas de repente pode ser um 4 em 6. Você vai pensar isso na hora, o que faz sentido narrativamente, e de forma clara abrir isso no jogo e fazer a aposta. Mas de repente o risco pode não estar aí. Quando você começa a explorar a narrativa, já aconteceu de o jogador começar a aprofundar camadas, mas como que é esse cenário? O que tem em volta? Que tipo de criatura vive aqui? E aí, olhando esse cenário em volta, você começa a pensar, por exemplo, que se ele está indo buscar, como eu falei aqui no exemplo, ovos de Wyvern, às vezes o risco não está em chance dele cair, porque ele está com carga leve, ele está subindo, ele teve ideia boa e cuidado para buscar um local mais seguro para subir. E de repente, você entender que a ameaça real que está ali não é a chance de cair ou não. A narrativa vai informar que de repente o risco que está em jogo é a chance de um encontro aleatório. De repente a mamãe, o Wyvern, pode voltar. Ela estava caçando e ela vai voltar nessa região. Ou de repente é uma outra criatura que vive ali, né? Sei lá. Então você pode pensar nisso dentro do cenário, que tipo de evento aleatório, não só encontro, mas evento aleatório que pode ter ali. E isso pode ser ameaça. E de repente você nem testa, não faz nenhuma chance em cima de teste de escalada, porque a narrativa leva o jogo para um outro caminho. Então é um pouco disso que eu quis falar aqui, essa ideia do vídeo, para que você busque explorar mais a narrativa que está sendo construída entre o jogador e o Dungeon Master, para evitar acelerar o jogo. Então, quando eu abdiquei de ter teste de atributo nos meus jogos, eu estou jogando D&D 0E, e no próprio DCC eu tenho feito isso, tá?
nos alguns retroclones do BX, nas experiências OSR que eu tenho buscado, eu assumi para mim que eu não vou ativar testes de atributos como julgamento num primeiro momento, exatamente para dar mais espaço para criatividade. Então, às vezes, o jogador e o mestre começam a ter muito mais ideias fora da caixa, em cima de soluções e de chances de risco, porque você abriu mão desse aceleramento, dessa chave mestra, que é um gatilho comum, que é o teste de atributo. Então, uma reflexão que eu tenho feito sobre isso, que eu vim aqui compartilhar com você, para fazer essa reflexão. Primeiro, uma forma que nos jogos originais, na raiz do hobby, nos anos 70, no Dungeons and Dragons Basic do Holmes, no Zero E, no AD&D do Gygax, se você pegar as aventuras clássicas dessa era, você vai ver que não tem ali possibilidade de teste de atributo. E isso, se você pegar as aventuras novas, mais modernas, é muito comum você ver tudo indo para o teste de atributo. Faça um teste de escalada, faça um teste de stealth, faça um teste de percepção. E como esse faça um teste vai alienando a chance de construção narrativa. Às vezes com possibilidades que você não tinha imaginado. Então é essa a ideia do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.